E aí eu descobri o financiamento de construção em 2020. E falei, acho que é esse que é o caminho. Eu construí uma casa para vender utilizando o financiamento. Não tinha recurso, eu precisava validar isso primeiro. Então, comecei a construir para clientes através do financiamento. Aí em 2021, construindo casa para cliente. Em 2022, decidi que eu ia fazer realmente uma casa para vender utilizando o financiamento. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde eu entrevisto pessoas comuns que estão construindo para vender, sem recursos próprios ou com poucos recursos próprios, às vezes sem experiência na área, às vezes sem tempo para construir, conciliando com outras atividades. E o meu convidado de hoje é o Thiago Catiste, lá de Cornélio Procópio, Paraná, que vai nos mostrar como que ele está viabilizando uma casa de 2 milhões de reais com 5 mil reais de disposição de caixa. É mole? 5 mil reais de disposição de caixa, viabilizando uma casa de 5 milhões. Será que é possível? Vamos entender dele, porque vocês já sabem que eu comecei com poucos recursos próprios, com 5 mil reais emprestado. Agora, outra pessoa fazendo isso numa outra cidade, não aqui em Balneário Camboriú, vamos entender qual que é a estratégia do Thiago para ver se realmente faz sentido ou não, se ele vai tirar mais dinheiro do bolso ou não, qual que é o tipo de empreendimento, qual que é o custo, qual que é a viabilidade, para que você possa também tirar insights para fazer o seu empreendimento aí na sua cidade. Vamos embora? Fala, Thiago, como que você tá? Tudo bem? Léo, tudo bem e você? Tudo ótimo. Um prazer falar contigo aí, brother. A gente conversa pelo direct de vez em quando, ao menos eu lembro das nossas conversas aí. Agora é um prazer conversar contigo aqui no podcast e trocar uma ideia contigo. Prazer é meu aí, recíproco. Thiago, o Cornélio Procópio, o pessoal toma... É difícil falar Cornélio Procópio, eu tenho a minha língua meio travada. É difícil. Hoje eu falei Taça Xelique. Taça Xelique. Cara, Cornélio Procópio, o pessoal toma chimarrão aí? Não tem muito costume. É mais tereré. Né? Tereré? Ah, então já puxando para Mato Grosso do Sul. Isso, mas são poucas pessoas, não é muito costume. Então não tem bom gosto aí. O que vocês tomam? Só cerveja? Cerveja, vinho, né? Tem gente que gosta de vinho. O que você gosta? Tradicional. Uma cervejinha, né? Cerveja. Gosto mais da cerveja. Bom também. Show demais, Thiagão. Pô, é um prazer falar contigo aí, cara. Me diz uma coisa, você sempre morou ali em Cornélio Procópio? Até o final. É difícil, vai chegar lá. Léo, eu sou daqui, nasci aqui, mas eu fui estudar fui fazer faculdade em Curitiba, então fiquei uns anos fora aí da cidade e eu retornei mesmo para cá em 2016. Então já faz 7 anos aí que eu tô de volta, né? 2016. Pra perto da família. Você fez faculdade de engenharia civil, então? Engenharia civil, isso. Atua prestando serviço além de incorporar? Hoje eu tenho um escritório que eu faço prestação de serviço para clientes, faço projetos, né? E também gerenciamento de obras aí. Na verdade, é o que paga as contas, digamos assim. Perfeito. Tu vê que aqui no podcast, para quem está ouvindo, está assistindo, eu entrevisto pessoas dos mais diversos ramos. Né? Tem executivos de grandes empresas, tem gente que é do ramo bancário, tem gente que é do ramo da medicina, da saúde, da área de saúde, de transporte, logística, tem de todos os ramos. E tem gente também da engenharia civil, da corretagem, graças a Deus, né? Porque os caras que são do ramo não construir para vender seria uma vergonha. E claro, a maior parte das pessoas, assim como eu ensino, utilizam a incorporação imobiliária como uma estratégia de segunda renda. Às vezes nos primeiros anos, né? Eu também fiz isso. Eu tive um escritório de arquitetura e engenharia, né? Sociedade, pagava os boletos do mês e tal, até viabilizar a primeira casa, daí tinha a graninha o valor mensal que eu recebia da administração, mas não pagava as contas, não era o suficiente. E aí depois sim que eu vendi a primeira casa, aí sim depois eu parti de cabeça para a incorporação imobiliária e parei com a prestação de serviço. É o meu caso aqui ainda, eu presto serviço, né? Eu acrescentei a casa para venda, o gerenciamento da obra também, né? A minha prestação de serviço. Então, o meu escritório presta serviço pro grupo, digamos assim, dos investidores aí, né? Perfeito.
É o melhor caminho para se fazer. E aí em Cornélio Procópio tem quantos mil habitantes? 47. 47 mil habitantes. Já tem espaço para casa de alto padrão, é? Tem um condomínio aqui que o condomínio não é novo, mas agora que tem um movimento que pegou no tranco mesmo, digamos assim. O condomínio já tem há alguns anos, mas agora tem um movimento aí de compra de terreno, construção de casas. Incrível, né? Bem grande. Tem um bairro aí que tem casas médio para alto padrão também, mas o condomínio que é a bola da vez, digamos assim. Qual que é a principal fonte de renda do pessoal aí da cidade? Qual que é a matriz? Aqui é o agro, né? Agropecuária. Agro é pop. Soja, milho, e por aí vai. Eu não entendo nada dessa área. Também não. Eu não entendo nada. Também não, também não. Olha que interessante, né? O pessoal que está ouvindo, assistindo aí, já entrevistei várias vezes aqui no nosso podcast pessoas da área do agro. Paraná nunca. Você acha que é o primeiro da área do Paraná. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Toda essa região que está inserida dentro do agro está numa vertente, num crescimento absurdo, cara. A gente fala muito em ciclo do mercado imobiliário de 10, 12 anos. De fato, ele existe. E, de fato, nós, teoricamente, estamos numa recessão. Só que não nas regiões do agro. Porque nas regiões do agro, eu fiquei sabendo que essa semana, acho que foi a movimentação 2022, a movimentação do agro no Brasil saltou de 120 bi para 500 bilhões. É o PIB maior do que da Argentina. Olha que loucura. Nosso Brasil produzindo mais que um país que a Argentina era o top das galáxias há algumas décadas atrás. E isso embala não só o dono da fazenda, ele está ganhando dinheiro, sim, obrigado. Né? Mas o cara que vende ceifa para ele também ganha. O cara que vende silo ou que só armazena os grãos dele também ganha. O dono da transportadora ganha. O cara que vende lona, não sei, deve ganhar dinheiro. E, obviamente, todos esses caras, o gerente da fazenda ganha dinheiro. Acho que esse pessoal tem tempo para fazer a própria casa? Alguns sim, alguns querem, têm o prazer de fazer a própria casa, tudo. Mas eles não têm tempo, gente. Por quê? Porque eles estão ganhando dinheiro. Se o cara não tem tempo, ele vai... Onde que eu gasto mais meu tempo? Eu gasto gerenciando a minha própria obra ou eu comprando uma casa dos sonhos, mas pronta. Às vezes, claro, o cara quer personalizar, quer fazer uma casa de 500 metros com uma suíte só, que é o caso de algumas casas que eu conheço. É para ele, para a família. Mas às vezes ele tem duas, três pessoas na família, ou filhos, e ele vai querer uma casa comercial, assim como a gente constrói, e vai servir para ele. Então, quem está no mercado, nas regiões do agro do Brasil, tem uma estrelinha na testa nesse momento, sabe? Para os próximos 5, 10 anos, a gente não tem muito como criar uma perspectiva maior que isso, mas vamos dizer 5 anos. E, cara, 5 anos dá para se profissionalizar tanto na incorporação imobiliária que o cara fica bom para ele escolher outras regiões, se for o caso. Pô, então, legal, cara. 60 mil habitantes, isso? 47. 47 mil habitantes e uma matriz aí de negócio na área do agro, com possibilidade para casas na faixa de R$2.000. Nós temos uma indústria de café aqui também, mas o forte da região é a agropecuária. Sensacional, sensacional. Bacana. E por que você decidiu, né, além da prestação de serviço de engenharia, você decidiu incorporar, fazer uma casa para vender? Léo, eu tô com o meu escritório aqui na prestação de serviço, como eu falei, já há quase 7 anos aí. Desde 2016. Você tá muito quando eu voltei para... quem é engenheiro? Oi? Você tá muito cabeludo para quem é engenheiro. Mas tem uns cabelos brancos aqui já que... Os cabelinhos brancos. Os que não caem, fica branco, né? Os meus, agora que eu plantei, agora que nasceu direito, pegou, muda, tá surgindo os brancos. É pra sacanagem, né, cara? E aí eu descobri o financiamento de construção em 2020. E aí eu comecei a me especializar nessa parte, né, de financiamento. E falei, acho que é esse que é o caminho. Eu construí uma casa para vender utilizando o financiamento.
não tinha recurso, e eu precisava validar isso primeiro. Então, comecei a construir para clientes através do financiamento. E hoje, se você olhar nas redes sociais minhas aí, é o que eu divulgo, é a parte de financiamento. Até porque eu ainda presto serviços, né? E aí, em 2021, construindo casa para cliente. Em 2022, decidi que eu ia fazer realmente uma casa para vender utilizando o financiamento, né? Mas aí procura, como a cidade é pequena, parece que conversa com o corretor para lá, com o corretor para cá, e parece que o preço não evoluiu como o custo da construção aumentou, né? O preço de venda. Então, e eu fiquei naquela, onde que eu vou construir, onde que eu vou construir. E eu já tinha, nesse condomínio, eu já tinha feito casa para cliente. Hoje eu estou fazendo uma casa para um cliente dentro desse condomínio. E eu falei, aqui é o lugar, não tem jeito. E aí eu resolvi aprovar o crédito. A primeira coisa que eu fiz foi aprovar o meu crédito. Peguei a renda da minha esposa, que trabalha CLT, emiti um Prolabore e aprovei o crédito. Aí, com o crédito aprovado, eu fui falar com um dos investidores. Os investidores são pessoas próximas, né? Eu falei, e o primeiro já topou na hora. Falei, é aqui dentro, vamos fazer aqui dentro do condomínio. Até o projeto acabou saindo um pouco maior do que a gente pensava, mas foi o caminho que nós descobrimos. Pelo preço de venda, optei por escolher dentro do condomínio, porque construir uma casa em um bairro ou construir dentro de um condomínio, o custo basicamente é o mesmo, né? A não ser o que muda ali é o custo do terreno. Sim. Mas aí o preço de venda você consegue agregar valor pelo fato de estar dentro de um... Definitivamente. Interessante. E aonde que o Léo surgiu nessa história? Um dos grupos de financiamento que eu participo, alguém comentou sobre o seu nome. Aí eu comecei a seguir e logo apareceu o anúncio, né? Eu falei, tá aí. Eu lembro na época que foi um anúncio, você dentro do carro, dirigindo e mostrando o condomínio, as casas, né? Eu falei, esse é o caminho, eu preciso aprender a estruturar isso para fazer uma casa para venda. Sim. Então, fui estudar, fui buscar, logo já caiu a comunidade Domus lá para eu entrar. Mas foi uma indicação de alguma pessoa, não me lembro quem agora, mas que comentou, o Léo é bom, ele constrói casa para vender, casa de alto padrão. Sim. E aí foi que eu comecei a seguir e consumir o conteúdo. Legal, cara, legal, perfeito. E me fala um pouco mais sobre esse teu empreendimento. Bom, mas você não me contou ali o porquê que você decidiu construir para vender. Qual que é realmente o motivo? Pô, se você está na prestação de serviço de engenharia, por que também construir para vender? Porque identifiquei que é a parte mais rentável do mercado. A gente trabalha tanto para cliente, você se dedica tanto com projetos e gerenciamento de obra, consome tanto e na realidade o retorno não é proporcional à entrega, né? Então eu vi que a forma mais rápida aí de construir patrimônio seria construir casas para vender. É um ciclo rápido, né? Mais rápido. É um mercado que eu já atuo em construção de casas, né? Então acabou unindo a fome com a vontade de comer. Bom demais, bom demais. Hoje você tem uma equipe? Não. Na sua equipe de engenharia ou de gerenciamento? Ou é empresa? Não, eu presa. Cidade pequena, você tem que fazer um pouquinho de tudo, e foi assim que eu aprendi. Normal. Quando eu montei meu escritório, né? Então a faculdade de engenharia não nos prepara para fazer um projeto, para executar uma obra. Então, quando eu abri meu escritório, parecia que eu saí de um ramo que era a construção de execução de obras de residenciais de prédios. No meu período pós-faculdade foi executar prédio. E quando eu voltei para minha cidade, abri um escritório, parecia que eu estava em outro ramo. E aí, aprendendo. Hoje você faz um projeto, amanhã você faz outra coisa, e reformas, enfim. Hoje eu estou segmentando mais os trabalhos, né? E a intenção depois que eu conseguir validar esse primeiro imóvel e vender, a intenção é focar mais na parte de incorporação.
Você falou um ponto que me chamou atenção aí, né? A faculdade não ensina a fazer projeto, não ensina o que tá muito defasado, né, cara? Muito. Tipo, passar 5 anos para não sair preparado para uma profissão. Não faz sentido. E o pior, a faculdade ela não ensina a gente a ganhar dinheiro, a pagar as contas, velho. Porra, como que pode, né? Que É. loucura. Eu, quando saí da faculdade, o meu pensamento era: eu preciso entrar numa construtora e ir galgando e subindo de cargo. Sim, E eu fiquei 7 anos trabalhando. Depois que saí da faculdade, 7 anos trabalhando em construtoras. 7 anos. Trabalhei em obras de 25 mil metros, 30 mil metros, 40 mil metros quadrados. E aí, quando o mercado estava em baixa novamente, que foi em 2016, né? 2015 para 2016, já não tinha, as construtoras pararam com os lançamentos, já não tinha, o volume de obras já era menor. E eu falei: vou voltar para minha cidade. Ainda não tinha esse pensamento de construir para vender. E fui adquirindo o gosto por isso aí durante esses anos aí. Sim, sim, sim. É interessante isso porque a maior parte, poxa, dos nossos colegas engenheiros da atividade, né, é, acabaram saindo da profissão, porque sim, no ramo da prestação de serviço, na base, né, na venda do projeto, na venda do acompanhamento técnico, na venda de uma vistoria, de um laudo, cara, se tu bater numa árvore, cai 10. Tem muito profissional nesse ramo. Da mesma forma que está acontecendo com a medicina, guardar as suas devidas proporções, daqui para frente, está tendo cada vez mais mão de obra. E o nosso risco, a nossa responsabilidade é muito grande, né? O que a gente tem que fazer. E já na incorporação imobiliária, pô, tem espaço. Tem espaço para mais pessoas, tem um déficit habitacional, tem demanda. E mesmo que fosse elas por elas, em níveis de concorrência, a margem de lucro, ela justifica a gente gastar mais tempo com essa função, né? Eu lembro que quando eu me formei em engenharia civil, eu já fiz meu TCC na área de viabilidade, fiz a viabilidade de um edifício de 30 pavimentos aqui em Balneário Camboriú, que já está sendo construído, está pertinho da roda gigante aqui de Balneário. Fui eu que fiz a permuta do terreno na época, e depois eu levei um nó no recebimento da comissão, mas recebi um pouquinho, né? Deu para me virar por um tempo. E eu fiz o estudo de viabilidade daquele terreno, então eu já estava com a visão da incorporação, mas eu não tinha dinheiro, enfim, não tinha como começar. E aí eu, paralelo à prestação de serviço, eu já comecei a viabilizar o primeiro empreendimento. Mas, assim, os primeiros serviços de engenharia, literalmente, eu saí panfletar na rua, sabe? Fiz um panfleto, saí aqui em Balneário, sabia que tinha uma lei, tem uma lei aqui, que a cada 3 ou cada 5 anos cada prédio tem que fazer um laudo de vistoria. Então eu falei, pô, no meio de todos esses prédios deve ter algum que tá exatamente nesse ponto, né? E foi assim que eu comecei, 2.000 para cá, 3.000 para lá, faz um laudo aqui, faz um laudo lá, criou um modelinho, né? E sempre saiu um laudo. Só que isso, cara, a prestação de serviço, todo dia você tem que você começa do zero de novo. Depois que você termina o serviço, você começa do zero de novo, né? Claro, você vai tendo, claro, indicações e tudo, mas você vende a prestação de serviço, aí você tem que atuar na prestação de serviço. Aí quando você finaliza, tem que vender de novo e assim por diante. Isso não gera um volume suficiente para se construir um patrimônio, para alcançar a liberdade financeira lá na frente. Se gera para ter uma boa qualidade de vida. E qualidade de vida para cada pessoa é subjetivo. O que é? Se é 10 mil, se é 15 mil, se é 20 mil. Pode ser que falar 20 mil agora para uma pessoa, pô, é muita grana. Beleza, espera até você ganhar 20 mil e em 3 meses você se acostuma com esse padrão de vida e já passa a ser, né, se a pessoa não tiver uma disciplina com a grana. Mas é isso. Agora, construir patrimônio, tipo, chegar no final do empreendimento, cair uma grana, tipo, entrou 200 mil reais, entrou 100 mil que seja, entrou 500 mil desse empreendimento, isso não acontece na engenharia, né? A gente vai recebendo picadinho e no final, pô, acabou. Assim, sem, obviamente, menosprezar, sem cuspir no prato que eu comi também, que a prestação de serviço é extremamente honrada. Sim. Realizar o sonho de uma família, né, construir o imóvel dela, pô, é top demais, é incrível, tem o lado emocional também, né, não só o lado financeiro da coisa, mas no final do dia, nós não somos Madre Teresa de Calcutá, a gente tem um monte de boleto para pagar, não estamos na época de fazer filantropia ainda com isso aí, a gente precisa ganhar dinheiro.
né? E aí dá para unir as coisas, dá para realizar o sonho de uma pessoa que é ter o imóvel próprio e ela ter o imóvel pronto e nós ganharmos É dinheiro. isso. E o investidor ganhar dinheiro, se for o caso também. Todo mundo sai ganhando. É um ganha-ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando aí nessa relação. É o melhor caminho. Legal. Bom, entendi, né, dessa tua fase aí de fazer a transição, que não é, que ainda existe esse objetivo seu lá na frente de focar só na incorporação. Me fala um pouco mais sobre esse empreendimento que você está fazendo, né? Tamanho do terreno, área construída da casa, características dela, para a gente entender um pouco mais. Hein? É um terreno, o terreno ele tem 456 metros, não é dos maiores perto do que existe no condomínio, né? Mas nós escolhemos ele por conta da posição. Tem uma boa vista para a área comum e apesar de ter um grande declive para os fundos, a minha cidade não é muito, a topografia não é muito favorável para construções no terreno plano aqui, é difícil encontrar. Mas, apesar do gasto com muro de arrimo e nivelamento do terreno, eu acho que esse terreno, depois que tiver com a casa no lugar, ele vai valorizar bastante. Então, foi pela posição que nós escolhemos ele. O empreendimento tem 290 metros quadrados construído, mais piscina 317 metros. Se colocar em área equivalente, dá uns 280 metros, mais ou menos. Uma casa boa. Uma casa boa. É um sobrado com 3 suítes, mais um espaço com área gourmet, um espaço para escritório, conceito todo aberto. Você entrou na casa, você vai ver toda a área comum da casa, digamos assim, a área social, né? Sala de estar, sala de jantar, cozinha e vista já para piscina, área gourmet e piscina. Então um projeto ficou bem bacana, bem interessante aí. 2 vagas. 2 vagas de cobertas. Boa. E qual que foi o valor que você fez a aquisição desse terreno? O valor total dele? O valor negociado foi 215. Aí tem os custos de claro, despesas com condomínio, TBI, as coisas as despesas de contrato de financiamento que eu acabei jogando ali. Mas o custo total vai ser 245 com todas as despesas aí. 245. E a construção, qual que é a estimativa de custo dela? A construção, com projetos, 1.135 mais ou menos. Que fecha um custo global aí de 1.380, não, 380. Mais ou menos. 300. Ótimo. 1.380, 60% acima, markup? Na verdade, a conta que nós estamos fazendo é um pouquinho abaixo dos 60%, mas 2 milhões é o cenário esperado. Cenário esperado. Agora, olha só. Esse é um insight para todo mundo que está ouvindo ou assistindo. E você está certo na tua projeção de valor de venda. Tudo certo. A gente tem que considerar no cenário ideal, que provavelmente você deve estar considerando isso, né? Você assistiu, você aprendeu através do método Domus. A gente tem que considerar um cenário de valorização futura. E que provavelmente acontecerá. Você está esperando o cenário esperado, obviamente, né? Você está trabalhando para que ele se realize. Mas se a gente olhar historicamente, eu falo até pelos meus próprios empreendimentos, quando eu estimei o valor de venda, eu posso dar risada hoje em relação ao valor que eu estimei, né? Claro que nós pegamos, falando agora de 2020 a 2023, nós pegamos um cenário, um momento do mercado onde que nós tivemos um aumento do custo e também o valor de venda aumentou bastante. Então, ele descolou da realidade. Agora, quando você está construindo um empreendimento, tem que ser considerado um valor futuro do que ele vai estar, quando ele estiver pronto, quanto que ele vai valer. Uhum. Isso pode ser 10, 15, às vezes 20 ou até mais acima do valor, né, do valor que você está considerando como cenário esperado. Vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo uma casa você falou de 315, a sua, eu estou falando só de 350.
Aqui eu vou vender ela por 4 milhões e meio. O meu custo é maior do que o seu, tá? O valor de venda está mais caro, tá mais alto, mas o terreno eu paguei 600 mil. A construção custa mais caro, aqui também a mão de obra custa mais caro e assim por diante. Então eu vi alguém que comentou aí que não vale isso, eu não vale isso, porque talvez não conheça a região, não conheça o contexto, né? Tem gente que dá risada de mim aqui, pô, você vai vender a casa por tanto, vai vender por 8 milhões e meio, não tem nenhuma casa sendo vendida por esse 8 milhões e meio no condomínio. Aí você entende a ignorância da pessoa, ela apenas desconhece isso. Porque a mesma coisa aconteceu nos últimos anos. Pô, tu não vai vender tua casa a 4 milhões, eu vendia 4.800. Só que a pessoa não conhece, claro, e assim, às vezes ela fala isso porque ela simplesmente ela não tem conhecimento do mercado, ou não conhece a região, ou mesmo não conhece o contexto do condomínio, ou mesmo, que foi o caso do meu caso, foi um corretor de imóveis que atua aqui na região falou isso. Claro, eu obviamente ignoro, até porque ele nem vai atuar na venda do meu imóvel, né? Não vai ser uma pessoa que eu vou procurar para isso. Só que é porque não conhece a dinâmica do mercado. O mercado imobiliário, a gente fala hoje, quando vai ver um terreno, pô, esse terreno está muito caro, meu Deus do céu, não vale a pena comprar porque está muito caro. Então tá. Então espere baixar. Mas espere sentado. Mas espere sentado e com como vocês tomam ali, né, um tereré. Alguns de vocês ali na sua região. Uhum. Porque vai demorar. E com uma boa térmica de água gelada aí, porque vai demorar. E não vai baixar. A não ser que a gente está numa leve inflação doida ali que vai ceder 5%, o que eu sinceramente não tenho visto. Porque, a não ser, salvo raras exceções, a pessoa que realmente está precisando vender o imóvel para gerar uma liquidez rápida, porque está precisando por qualquer motivo. Caso contrário, o terreno vai valorizar. Se o imóvel é bom, se é uma boa arquitetura, se é um bom layout, se é uma boa fachada, se está numa boa localização, se está com um acabamento de qualidade, itens de acabamento de qualidade e uma execução de qualidade, vai vender e vai valorizar cada vez mais. Então, você está iniciando a obra aí já ou ainda não? Estou começando, já comecei faz quase 2 meses, estamos na parte de levantar muro de arrimo ainda. Sim. Então, tem um certo tempo para conseguir fazer esse nivelamento do terreno. Perfeito. Quanto tempo leva para... Qual é a estimativa de conclusão da obra? Léo, eu estimei 3 meses de nivelamento do terreno e mais um ano de construção. 1 ano e 3 meses, né? Em torno de 15 meses aí. Maio. Mais ou menos. Maio do Isso aí. ano que vem. Isso aí. Bom, esse podcast vai ficar gravado. Cara, se você está estimando dentro do cenário conservador hoje 2 milhões, ela vai para 2.200, vai para 2.300. Além do mais, vamos analisar o contexto do mercado para a gente chegar nessa linha de raciocínio. Primeiro que você está numa região do agro, o agro está expandindo, né? Provavelmente é uma cidade aí, a sua, que mesmo pequena, ela está aumentando de tamanho, não está havendo um êxodo, está havendo inclusive um aumento de pessoas, em todos os níveis sociais, então tem mais pessoas vindo e mais potenciais clientes lá na frente. Isso é um ponto. Segundo, nós estamos com uma taxa Selic em 13,75. Hoje, especificamente, não é um bom cenário para ter um imóvel pronto para vender. Vende. Tenho vários alunos, mentorados inclusive, que falam assim, eu vendi 5 casas agora em tal mês, eu vendi 2 casas que eu tinha em estoque agora em fevereiro, e assim por diante, em março. Então, tá rolando venda. Tá uma Selic alta, mas está tendo liquidez no mercado, por incrível que pareça. Incrível isso. Então, não é o melhor momento para ter um imóvel pronto agora, a 13,75. Mas é o melhor momento para começar a construir. Por quê? Porque daqui um ano e pouco, naturalmente, a Selic vai baixar. Pega o histórico da Selic dos últimos 10 anos. Quanto tempo ela se mantém no topo? Ela se mantém 2 reuniões do Copom, 3 reuniões do Copom. A próxima reunião provavelmente é baixa de Selic. Começa a baixar, é tipo a neve começar a derreter, o sol começar a aparecer, os passarinhos começar a cantar, as pessoas voltam às compras. Dentro de um ano, eu
nós não temos bola de cristal, mas a gente está olhando dados anteriores. Ela tende a baixar dos 2 dígitos. Pode ser que não, a gente tem fatores externos, está tudo bem. Mas isso é uma pressão compradora novamente. Pelo simples fato das pessoas estarem mais otimistas com o futuro. Ah, não, está baixando a Selic, então tá bom para financiar. Cara, ela não faz conta. Hoje ainda tá bom para financiar. E depois ela pode fazer portabilidade dessa casa, só que as pessoas não desconhecem isso. É nossa tarefa a gente ensinar isso para as pessoas. Mas, de qualquer forma, a massa das pessoas está com a crença de que está ruim para financiar, vou esperar um pouco mais. Então, o Thiago vai estar construindo o empreendimento dele. Daqui 12 meses, ele está com o imóvel pronto. Essa pessoa voltou a ter a crença de que, poxa, agora tá bom para financiar. Agora a Selic está em 9,8. Beleza. A Selic está em 9,8, o financiamento baixou 1%. Que ele tem um beta que ele não varia tanto quanto a Selic. Se a Selic, né, ele é menor do que a variação, né? Quando a Selic estava 2%, o financiamento estava 7%. A Selic está 13, 14 praticamente, a Selic o financiamento está em 10,5%. Né? Então ele não varia tanto quanto. Então você vai estar com o imóvel pronto lá na frente, com uma Selic mais baixa, com muitos dos teus colegas ou dos potenciais colegas aí da região que estavam entusiasmados em construir para vender nos últimos anos, falando, não vou construir, não é o momento, vou esperar para ver o que vai dar, né? Faz o L, blá blá blá, blá blá blá. E aí provavelmente vai ter menos produto na prateleira. Provavelmente. Se tem menos produto na prateleira e volta a vontade das pessoas de adquirir imóvel, vai ter o teu imóvel. Vai ter de 2 vizinhos. Com isso, naturalmente, leilão, oferta e demanda. Se tem mais demanda do que oferta, Thiago, esperar um pouquinho mais para vender. Vem uma proposta de 1.900.000 à vista. Eita, tá bom o negócio. Não vou aceitar e vou aumentar o preço. Deixa, não estou com pressa. Vamos para 2,2. Eu já fiz errado isso. Eu já tive uma batata quente na mão. Que, cara, eu precisava vender, porque não posso terminar a obra sem... Não, cara, calma aí. Faz uma com uma margem de lucro top, ao invés de fazer 2 com uma margem de lucro meia boca. Né? Então, interessante saber que você está apostando no agro, está fazendo um produto de alta renda, e nesse condomínio, já tem alguma casa à venda nessa faixa de preço? Sim. Ou com uma estimativa de venda nessa faixa? Não, é um condomínio que tem poucas casas prontas e em torno de 5% do condomínio só. E mais uns 5% em obras. Algumas finalizando, outras iniciando. Mas o que acontece? A loteadora teve alguns problemas e ela não pôde comercializar todos os terrenos. Então, em torno de 40% a 50% aí são terrenos que não podem ainda ser comercializados. Certo. Mas não tem terreno disponível, a não ser que você compre de terceiros, né? No condomínio, acho que tem 1 ou 2 só para venda, em posições mais extremas aí, né? Então não tem imóvel para venda. É isso que é isso que nós estamos apostando também. Eu tenho... Ótimo. Tem conhecidos que constroem casa para venda aí na cidade, que já falou que a partir do ano que vem vai fazer uma casa por ano. Já escutei de construtores. Então, tem um movimento aí que é um negócio que dá certo, né? Sim. E ali dentro do condomínio ainda não tem nenhum player, não tem ninguém ainda. Não, só morador, só a pessoa que construiu para morar. Né? Ótimo. Esse é um lugar para você entrar e não sair mais, até você fazer teus alguns milhões de patrimônio. Definitivamente. Essa é a ideia. Com certeza. Essa é a ideia, porque é o local. Aqui na minha cidade é o local que se tem para construir. Não tem nada próximo perto disso. Quantos lotes tem lá dentro? 165 lotes. Eu tô num condomínio que tem 194. Tô desde 2017 lá. Tava hoje lá, inclusive. Postei stories, estava lá. Começar uma obra agora, tem um terreno para o ano que vem. Até 2025 eu tô lá dentro, certeza. Se eu comprar mais terreno, eu emendo mais tempo. Porque são casas mais caras. Eu comecei vendendo por 2.600 lá dentro. Hoje
8, 9. Já está um valor mais 9 milhões. Hoje não vende. Vai vender quando estiver pronto ano que vem. Né? Por quê? Porque a gente está elevando a régua também do próprio produto. Né? Então tem mercado para isso. E pode falar. Tem um pensamento assim um pouquinho diferente, que às vezes o costume nosso, cultural, né? É construir, a pessoa que vai construir para vender, constrói economizando em material, fazendo um produto de má qualidade. E isso não faz muito sentido para mim. Acho que nós temos que construir um imóvel como se fosse para a gente morar. Sim. Construir com qualidade, que é o que vai dar o retorno mais rápido. Mesmo que o preço aumente, né? O preço de venda aumente. Sim. Mesmo que o custo aumente, no alto padrão, o cliente percebe isso e ele paga mais caro para isso. No segmento popular, já não dá para fazer isso. Tem que otimizar ao máximo o custo, porque o valor de venda tu já sabe qual vai ser. Já é aquele teto. Agora, volume. Tem como diminuir. E em alguns casos a pessoa diminui o custo diminuindo a qualidade. E aí, poxa, é o tipo de produto que eu não tenho interesse nenhum em trabalhar. Já no alto padrão, se você faz um piso aquecido, cara, eu gastei, semana passada eu fechei o conforto térmico de uma casa nossa. 265 mil reais, para ser mais exato. 265 mil reais de conforto térmico da casa. Tem piso aquecido, tem toalheiro elétrico, tem desumidificação, tem climatização VRF dutado, tem o aquecedor de passagem, boiler, tem 2 pressurizadores por uma questão de redundância da casa. Toda a parte de climatização e conforto térmico foi fechado nesse contrato. Poxa, é bastante? É muita grana. Os meus vizinhos lá fazem isso? Não fazem. Mas eu sei o cliente que eu tô mirando. E eu sei que esse cara vai valorizar isso. Ele fala, porra, top, hein? Legal. Então, você tá exatamente na linha certa. Tem a tampa para tua panela, tá? Tua panela é uma panela de feijoada, não é uma panela de fazer um ovo cozido, não. Só que para essa panela da feijoada tem uma tampa também. Tem alguém ali disposto a investir mais no teu empreendimento, pode ter certeza. Bom, mas para fazer uma casa de 2 milhões precisa ter dinheiro. Como que você fez a viabilização dessa casa? Como que você viabilizou ela? Léo, como eu falei para você, eu comecei aprovando crédito na Caixa. Então eu emiti um Prolabore e eu falei, os 5 mil que eu coloquei foi para pagamento desse imposto do Prolabore. E com o crédito aprovado, eu conversei com os investidores e eles toparam de prontidão. Então, apresentei um estudo de viabilidade. Antes, a ideia era construir uma casa um pouco menor, 230, no máximo 250 metros quadrados. Depois que nós definimos o projeto, eu não achei interessante diminuir muito o tamanho dos ambientes. Então a casa ficou um pouco maior. Aí a captação, na verdade, não foi total ainda, né, com os investidores, por conta desse aumento da área construída. Mas aí os investidores já entraram com o recurso inicial. Demos entrada no terreno e foi aquisição de terreno e construção, né? Então, como o financiamento precisa ter o projeto aprovado, deu uma entrada, fizemos um parcelamento aí de 5 meses, e aí no 6º mês entrou o financiamento para quitar o valor do terreno. Sim. E já antecipei os 20% de recurso do financiamento também. Então tem um pouquinho de caixa aí para iniciar a obra, além do recurso dos investidores. Parte do recurso dos investidores aí, que é com isso que nós estamos iniciando. Top demais. Top demais. Então você basicamente colocou o pé na porta, fez um Prolabore, né? Deu aquele totalzinho para que, claro, se justifica pelo faturamento da tua empresa, mas plenamente possível, inclusive dentro das regras, né? Você pode aumentar e diminuir o Prolabore a qualquer momento, nada te restringe isso. Aprovou o financiamento e a partir disso aí você captou a exposição de caixa com eles? Isso. Interessante. E qual que vai ser a contrapartida deles nesse modelo de negócio? Nós repassei um percentual da venda, né, para entrar no risco.
Mas cada cota, eu dividi em 3 cotas. A cota 1, que é do financiamento, né? As Sim. 2 outras cotas para 2 investidores. E a rentabilidade do investidor vai ser em torno de 50% do capital investido. Sensacional, sensacional. Muito bom para ele, muito bom para você também. Sim. Muito bom para quem vai comprar. É o famoso ganha-ganha-ganha. Todo mundo vai sair ganhando aí. E aqui entra o ponto que a gente estava falando da prestação de serviço de antes. Esse cara que está ganhando dinheiro contigo, ele vai querer continuar investindo contigo. Já o cara que, se você presta serviço, se você vende uma casa, né, executa uma casa para um cliente, ele pode até te indicar para outro, mas ele não será um cliente novamente de você, provavelmente por alguns anos. Difícil. Eu tenho investido comigo desde o começo. Desde o começo. Investiu 50 mil reais comigo e hoje está investindo 600, 700. E continua, e fala, Léo, quando tiver a próxima. Então, provavelmente eu não terei, nessa nova casa que estou captando agora, estou captando cotas de 200 mil. Daí é com o modelo tradicional do método Domus, né? Não com financiamento. Estou captando 200 mil reais, cota. Uma rentabilidade entre 20% e 22% ao ano. Livre de impostos, livre de tudo, líquida. Se o investidor colocasse esse dinheiro na renda fixa, ele teria 12% de lucro líquido no ano. Porque ele vai pagar imposto de renda, ele vai pagar, às vezes, taxa do banco, vai sobrar 12%, 1% ao ano, que é bom. Uma melhor ainda é 22%. E acredito, agora estou fazendo a fechamento da cota dentro desse mês, todos os investidores que receberam lucro em janeiro vão reinvestir agora. Sem exceção. Alguns já fizeram, já estão recebendo lucro. Outros vão reinvestir. Por quê? O cara recebeu investiu 200 mil, por exemplo, 400 mil, meio milhão comigo. Recebeu o valor total, recebeu o lucro proporcional ao período. E o que ele vai fazer com esse dinheiro agora? Se ele está querendo investir ainda. A não ser que mudou o objetivo da vida dele. Ele vai querer reinvestir. Claro. Então, você ganha, quando você está incorporando, você ganha um cliente fiel a você, que é o teu investidor, por mais ciclos diferentes se você estiver prestando serviço na engenharia. Né? Você finalizou a obra do cliente, ele provavelmente não será mais um cliente seu. Você tem que buscar um novo emprego, digamos assim, no dia seguinte. Tem que buscar um novo emprego no dia seguinte, que é buscar novamente um novo cliente, para você ficar 10, 12 meses gerenciando a obra de um cliente novamente. E tá tudo bem. Paga as contas, é digno, dá uma grana. Eu já fiz isso, eu estou finalizando um gerenciamento, se Deus quiser, aí muito em breve, que é ainda lá de 2020, de um negócio que eu comecei em 2018, mas eu termino aquilo que eu começo e vou terminar. Mesmo não sendo mais financeiramente viável. Então eu entendo, né, o gerenciamento que você faz, tudo, porque eu também faço. Agora, financeiramente, a conta não fecha mais. Não se compara, né? Não se compara. Então, poxa, 5 mil reais de exposição de caixa para faturar 2 milhões de reais. Qual que é a margem, qual que é a perspectiva de lucro que você tem nesse empreendimento lá na frente? O lucro total vai dar em torno de líquido, lucro líquido total em torno de 440, uma coisa assim. 200 mil para mim, 120 para cada cota de investidor. Quando que na engenharia você consegue ganhar 200 mil dentro desse período? Muito difícil. Com projetos, com gerenciamento, com acompanhamentos e... Difícil, né? Muito difícil. Difícil. Com uma casa, né? Sem você ter funcionários. Sozinho. Cobrando escanteio, cabeceando, comemorando o gol, apitando, fazendo tudo. Né? Daria para fazer 2. Não dá? Tá. Se você fizesse, por exemplo, você está com quantas obras de clientes finais fazendo agora? Está com 1, 2? Uma de gerenciamento e vou começar uma outra com acompanhamento, que é um pouco menos tempo, né, disposto na obra. Perfeito. Para quem não conhece essa parte de gerenciamento de obras, gerenciamento geralmente é cobrado aí 10,
a 20%, né? 10 a 20% sobre o custo do empreendimento, né? Então, se a casa custa para construir, como é a casa que ele vai fazer para venda, o Thiago vai fazer para venda ali 1.150, né? 1 milhão, 1 milhão e 200 que seja. Cobrando 10%, daria 120 mil reais de gerenciamento, que é uma boa grana. Se desse 12 meses, daria 10 mil por mês aí, né? Paga as contas em uma cidade menor, poxa, é grana, é grana. Dá para viver bem. Nessa casa que você está fazendo para vender com investidores, você está cobrando o gerenciamento? Como que você pretende fazer isso? Estou cobrando 10%, mas é um pouco... na verdade, o custo, eu tirei algumas coisas do custo da construção. Aí. Parte de projetos, Claro, parte de... Só o custo efetivo da construção mesmo. Juros de financiamento, essas coisas. Isso. Juros de financiamento, esse tipo de coisa, não incluí no gerenciamento. Ótimo. Então, eu optei por tirar um pouco do custo para sobrar mais para todo mundo lá na hora da venda na frente. É justo para todas as partes. Então, olha só, pessoal, olha que interessante. Thiagão vai fazer mais uma casa para gerenciamento, de certa forma, somando isso, uma consultoria de financiamento que ele mesmo cuidou, somando isso uma compra de um terreno, somando isso um projeto que ele mesmo fez, somando isso um relacionamento provavelmente com um corretor para fazer o gerenciamento da venda lá na frente. Com isso ele está fazendo uma casa via gerenciamento, uma prestação de serviço, né? Que é o que eu faço também. Eu também cobro pelo gerenciamento com o investidor. Então eu estou fazendo, de certa forma, um gerenciamento, porque hoje eu tenho uma equipe de engenharia dentro da empresa, né? Que ganha mais do que eu, praticamente, no mês. Então eu também cobro o gerenciamento, o Thiago está cobrando o gerenciamento, que é o que ele cobraria de um cliente final. Então, dá elas por elas, digamos assim, com a diferença que lá na frente vai ter mais de 200 mil reais de lucro do empreendimento, além do gerenciamento. É isso, né? É isso. É isso. Conta fecha legal, hein? E se fosse fazer umas 4 dessas? É o que eu falei antes. Preciso validar essa primeiro para depois aumentar o leque. Com certeza. Com certeza. O que eu gosto do pessoal que conversa comigo no podcast, que geralmente são pessoas bem conservadoras. Todos. Né? Mesmo o Thiago sendo mais jovem. Tu tá com que idade, Thiago? 37. 37. Eu tô mal na fita, né, cara? Você parece que tem uns 10 a mais que eu, né? Não tô judiado. Olha, é muito sol na laje, batendo laje. Vai nessa. Poxa, o Thiago tá com 37 ali e, claro, um perfil conservador, e é extremamente interessante isso. O mercado imobiliário pede esse conservadorismo. O interessante é que dá para ser agressivo dentro do conservadorismo. Dá para fazer 2, 3 casas aí, dá para fazer alguns empreendimentos. Sendo conservador, né, dentro do mercado imobiliário, que naturalmente é conservador, mas de forma mais agressiva, que é fazendo esse investimento, que é fazendo essa alavancagem. E para quem pediu aí, nesse caso, ele recuperou o valor do terreno, que o pessoal não fez a conta, né? O Thiagão investiu só 5 mil do bolso dele. Ele vai ter um lucro lá na frente de 200 mil. Quando a gente fala lucro, os meus seguidores, não sei porque, se talvez eu tenha dificuldade de explicar, ou o pessoal não consegue interpretar. Quando se fala lucro, é a última linha do balanço. É tipo assim, pagou o terreno, pagou a construção, pagou todo mundo. Pagou a agiota, vai ter agiota aí na jogada? Não. Pagou todo mundo que está envolvido no negócio. Sobrou 200 conto na conta, que lá é lucro. Ah, mas e o terreno? Já foi devolvido, já foi pago, já foi tirado. Os 5 mil que o Thiago investiu lá atrás também já está saindo dessa conta. O lucro é a última linha do balanço, né? Então, para quem chegou agora na live, basicamente o Thiago está assistindo, ouvindo o podcast agora e se ligou agora, foi uma exposição de caixa de 5 mil reais para viabilizar uma casa de 2 milhões e um lucro aí de 200 mil, mais um gerenciamento de uns 100 e poucos mil reais, vai dar uns 300 mil de receita no período. É isso, né? Mais ou menos isso. É isso aí.
Interessante esses números, é bom contextualizar. Eu sempre abro meus números e também quando as pessoas vêm aqui no podcast eu também abro para que a gente possa ter uma noção do que faturamento é uma coisa, lucro é outra, né? Há uma diferença muito grande. Mas assim, a conta fecha extremamente. E essa ideia do Thiago, pô, eu vou testar essa primeira casa de 2 milhões, se fazer sentido, eu faço mais. Talvez nesse mesmo condomínio, que tenho certeza que você vai fazer Sim. mais ali. Sim. Ou em qualquer. Eu tô com uma situação semelhante, que agora que mudou essa regra da Caixa, eu vou entrar com os dois pés. Tem um lugar aqui na minha região, né? Não vou falar porque onde eu tenho. Vai dar arma. No condomínio que eu tenho mais aluno lá dentro construindo casa do que você não faz ideia. Vai dar arma. Mas tem pro adversário. parte, tá tudo certo, né? São bons colegas, são bem-vindos. Mas tem um lugar aqui que eu pretendo construir. Que o proprietário do loteamento falou assim, ó, pô, mas se tu quer vir construir aqui, não vem construir uma casa, né, cara? Vem construir 10. Vamos fazer 10 de uma vez. E são casas que você vendida por 4 milhões e meio, até mais. De largada, assim, 4 milhões e meio de largada. Eu falei, não, meu amigo, não. 10 não, né? Eu não conheço ainda, é novo, recém foi entregue, né? Então, vamos fazer uma. Vamos sentir o gostinho do negócio aí, se vender bem, se vendendo. Na verdade, assim, Thiago, se você sentir nos primeiros meses de obra, com a imagem lá na frente, com o tapume bem feito, umas imagens bem feitas da casa, uma intenção de compra do imóvel, já tem impressão compradora ali, já tem gente querendo comprar, já tem movimento. Isso já valida a tua tese do valor, talvez. A intenção é colocar a venda e anunciar, chegar em 60%, 70% de obra executada, começar a fazer essa divulgação. Eu concordo contigo de você só fazer a venda lá na frente. Concordo contigo. O que eu te recomendo é você testar, né? Tipo assim, ó, a moça bonita do baile, né? Tô aqui, mexendo o cabelinho, entendeu? Assim, não vou chegar em você, mas tô aqui. O que eu quero dizer é você colocar uma placa lá na frente, como eu disse semana passada, ou semana retrasada para um colega aqui no podcast. Escreva assim no tapume. Não está à venda. E coloca o número de telefone embaixo e vê o que acontece. Né? Não tinha pensado nisso. É uma boa. É uma boa ideia. Like a pessoa fala, não está à venda, então vamos ver. Né? Porque o ponto é você testar a demanda, né? Se tem gente vindo pedir, essa casa está para venda, é de um cliente, esse tipo de coisa assim, para você sentir se realmente tem uma pressão compradora ou não naquela região, tá? Esse é o ponto. E se você tivesse, sim, até aqui, bom, você já avançou, está fazendo já contenção ali, já tá avançando no empreendimento. Se você tivesse aí se você tem 2, 3 aprendizados que fizeram você chegar até aqui, quais seriam? Para compartilhar com o pessoal aí. Léo, estudo de viabilidade, análise de viabilidade bem feita, completa, isso aí faz total diferença. Foi um aprendizado que não tem igual, porque todo mundo pensa assim, vou construir uma casa para vender, mas nem todo mundo, mesmo que engenheiros, né, que já atuam na área, não tem a clareza de todas as informações, o que precisa ser analisado. Então, acho que o estudo de viabilidade foi um aprendizado. Captação de recurso, sem igual também. Apesar de eu estar fazendo financiamento no meu nome e pegar investidores próximos, né? Mas uma estruturação para captação de recurso ali o que a gente aprende na comunidade. Abre a mente, né? Porque todo mundo quer construir para vender, mas o dinheiro, onde está o dinheiro? E o fato de você saber como fazer essa captação é bastante interessante. Análise de demanda, né? Análise de terrenos e definição de produto é outro aprendizado, mesmo para quem não é da área, não é do ramo, consegue entender, porque é o que você sempre fala aí, é muito fácil, você está comprando imóvel,
Você não está mandando dinheiro para uma ação, para algum plano de papel. É fácil de entender o mercado imobiliário, a construção de uma casa, né? Exatamente, exatamente. Show de bola, Thiago. Brother, obrigado aí pela tua participação, obrigado por ter cedido um tempinho para poder compartilhar os teus aprendizados e também esse empreendimento que você está fazendo aí em Cornélio Procópio. Aí, ó. Olha só, eu já estou sabendo falar direitinho aqui. Não esqueceu. E concordo contigo de você focar lá em vender lá na frente. Desejo muito sucesso nesse teu primeiro empreendimento, que seja o primeiro de muitos aí, e que a gente permaneça juntos na comunidade Domus por um longo caminho, porque estamos só começando. Tem muita coisa boa para vir aí na sua região e tenho certeza que no mercado nos próximos anos também. Bora surfar essa onda aí. É isso aí. Eu que agradeço, obrigado pela disponibilidade aí, pelo tempo. E é isso aí, gente. Vamos construir para vender, que é o mercado mais rentável que existe. O investimento mais rentável que existe é o mercado imobiliário. Show demais. E mais seguro também, né? O show não passa. Seguro. Tamo junto, irmão. Muito sucesso para você. Grande abraço aí. Tchau. Tchau, Valeu, pessoal. Um abraço.